Boa noite, meus queridos. Vocês estão felizes nessa noite? Eu estou um pouquinho cansado, mas eu estou feliz. Eu estou igual o Nildo hoje, assim. Estou feliz. Meio devagar no andar, mas ontem foi um dia muito bom, né, Kevin? Fizemos musculação de graça aqui na igreja. Nós alugamos uma máquina para fazer os buraquinhos ali. Aquela máquina, não sei, não era de Deus, ela não furava. Ela só pulava e tremia. Ainda bem que a chapa estava bem apertadinha, senão saía fora da boca. Foi um dia desafiador. Nós cavamos uns buraquinhos ali que, nossa, nunca vi tanta pedra na vida. Nem quando eu vou carregar lá nos britador não tem tanta pedra igual tinha ali naquele trecho onde passavam os palanques. Mas Deus dá graça e hoje a gente está bem ainda, né? Graças a Deus. Nós, nesse mês, estamos falando de perseverança e ontem nós praticamos perseverança. Né? Começamos no primeiro buraquinho, tinha 20, tinha que ser perseverante. Daí contratamos um rapaz para ajudar a gente ali, o apelido dele é Largato, mas ele parecia um tatu, rapaz, ele cavava as pedras ali. Daí chegou perto do meio-dia, eu ainda falei assim, falta mais 8 buracos ainda para terminar. Dele, não pensa no que falta para terminar, olha o que nós já fizemos. Já fizemos 14 já. Daí eu digo, é isso aí. É isso aí, vamos pensar no que já foi feito. Né? E por fim, ainda a gente deixou para de tarde só 3 buracos, fizemos mais um monte ainda até chegar meio-dia. E a perseverança é assim na nossa vida. Né? Muitas vezes a gente olha pelo que falta, e por isso que a gente não consegue perseverar. Né? Uma vez de olhar já pelo que já alcançamos e o que já foi feito, e ser gratos por isso, né? A gente coloca o nosso foco na falta, no que falta ainda alcançar, no que falta ainda fazer. Para poder perseverar, a gente tem que olhar da onde a gente já saiu e para onde a gente está indo, né? E muitas vezes, né, já foi ministrado aqui, né, nesse mês que é o mês da perseverança, sobre José, sobre os homens da Bíblia. E a gente vê que eles perseveraram num propósito a qual Deus deu para eles. E eu fico pensando assim, como que as pessoas elas perseveram quando elas estão apaixonadas ou querem algo. Né? Tu vê um jogador de futebol, o sonho dele quando é moleque é de ser um jogador de futebol. Daí o último título da seleção era o Cafu. Só os mais velhos vão lembrar dele aí, né? O Cafu rodou em várias peneiras, várias. Ninguém queria ele. E eu fico imaginando, o cara devia ser uma íngua, né? Ruim. E por fim, o cara foi o que mais jogou Copas do Mundo pelo Brasil. Foi o último a qual levantou um troféu. Foi o último a qual deixou até uma homenagem para a esposa dele no dia que ele estava erguendo o troféu lá. E ele foi um cara que ganhou títulos em vários lugares onde ele jogou. Foi um dos poucos jogadores brasileiros que ganharam Libertadores, Mundial de Clubes, ganhou Copa do Mundo, Brasileirão, todos os campeonatos possíveis, foi um dos únicos que ganhou. E ele perseverou. Já pensou se ele na primeira já rodasse lá, ele desistisse? Na segunda, na terceira, na quarta? Parece que foi ali perto de 20 peneiras que ele rodou. Tem que ser muito perseverante e persistente. E a gente só persiste quando a gente tem um objetivo firmado dentro de nós, né? E tantos outros artistas e esportistas que perseveraram e hoje são mundialmente conhecidos, porque eles perseveraram para alcançar aquele sonho, aquele objetivo que eles tinham, né? E muitas vezes a gente vê na Bíblia também pessoas que perseveraram, assim como aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava e todo mundo: cala a boca, fica quieto, te acalma aí. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele queria alcançar algo. Ele queria a cura dos olhos dele. E ele alcançou aquela cura. Né? E a gente vê também aquele gadareno, aquele moço que estava lá no poço de Betesda lá e ficou por quase 40 anos ali, aleijado, esperando alguém colocar ele dentro do poço quando a água se movia. E ele ficava esperando algo porque ele queria uma cura.
Ele queria algo que o beneficiasse. E é muito fácil a gente perseverar naquilo qual nos vai nos beneficiar, né? Muitas vezes a gente sonha, tem uma empresa, vai, faz, erra, fala e volta e faz de novo, porque a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ter alguma liberdade, né? E a gente sempre vai perseverar naquilo a qual nos favorece. E hoje eu queria ministrar um pouco de alguém que ele perseverou naquilo que teoricamente não favoreceu ele, mas favoreceu eu e você. Alguém que perseverou não por ser curado, não por ser famoso, não por ser liberto de algo, mas ele perseverou para que nós desfrutássemos de novo um relacionamento com o Pai, tivéssemos uma reconciliação com o Pai. Eu gostaria que você abrisse comigo nessa noite, lá em Lucas, capítulo 22, 39. Eu vou ler aqui no Evangelho de Lucas, mas essa mesma passagem, ela está em Mateus 26, no 36, e em Marcos 14, 32, que é Jesus no Getsemane. Todos chegaram lá? Lucas 22, 39. Vai dizer o seguinte: E retirando-se, seguiu como de costume para um monte das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando a um lugar, Jesus lhe instruiu: Orai para que não venhas a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres afastar de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava, e em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas a cair em tentação. Só até aí. Sabe, uma coisa que eu achei interessante é que Jesus fazia algo que era de costume. Ele ia para o monte para orar, né? E o costume dele, a rotina dele, era o que fazia ele ter vitória. Assim como esses famosos a qual eu citei, que muitas vezes eles ficam lá depois do treino, treinando mais ainda, se aprimorando para conseguir o objetivo deles. Jesus fazia isso, né? Ele tinha uma prática de oração, ele tinha um tempo que ele sabia que era fundamental para alcançar o propósito a qual ele foi criado. Ele precisava ter intimidade com o Pai e saber do Pai o que ele precisava fazer, né? E muitas vezes eu fico me pensando que essa passagem ela mexe muito assim comigo. Essa passagem ela mexe muito comigo. E ela falou ultimamente comigo novamente sobre uma questão de que muitas vezes a gente está servindo na igreja, né? E a gente diz assim, tá, mas quando que vai ter escala para mim descansar? Daí eu olho para essa passagem justamente e vejo Jesus não tendo escala. Ele, quando queria descansar, ele ia no monte, subia e orava. Ele recebia do Pai uma direção a qual dava descanso para ele. E quando ele descia, já tinha uma multidão lá esperando para que ele pudesse derramar sobre aquelas pessoas milagres, cura, libertação, sabe? E muitas vezes a gente fica nisso, né? Ah, quando que vai ser o meu descanso?
Daí o nosso descanso, quando a gente tem uma escala, a gente não vem nem para o culto. Porque a gente quer descansar tanto que não precisa nem ouvir. E a gente quer um relacionamento com o Pai como? Como que a gente vai ser perseverante naquele chamado a qual Ele nos deu? Muitas vezes a gente diz que tem um chamado. Mas qual o chamado a qual Ele te deu? De fato e de verdade, isso importa para você, assim como importava para Jesus? Porque o chamado a qual Ele nos dá é o mesmo que Jesus recebeu, de perseverar na própria morte. Era alguém que estava perseverando na própria morte. Ele não estava perseverando para ter o nome dele afamado, bem-sucedido mundialmente. Não, ele estava perseverando. E o texto vai dizer que quando ele estava lá orando, ele estava numa agonia tão grande, que ele estava suando gota de sangue. E muitas vezes a gente tem uma agoniazinha, bem pequenininha assim, a gente já fica todo agoniado e diz, eu não quero mais isso daqui. Para que eu vou continuar nesse relacionamento? Para quê? Que agonia. Toda a vida a mesma coisa, toda a vida o mesmo tédio. Toda a vida a gente fala as coisas e não muda. Mas sabe, é assim como eu falei antes. É porque a nossa mente é formatada em buscar milagres e interesse próprio. Por isso que a gente não persevera naquilo que nos causa dor, naquilo que nos causa agonia. Muitas vezes a gente não consegue perseverar num lugar onde Deus nos coloca e a gente é confrontado. Esse lugar é um dos piores lugares para a nossa mente. Mas a gente tem que entender que é ali que a gente vai crescer. A gente não precisa se submeter a seres humanos, mas sim a Deus. Se Ele te colocou ali, é porque tem algo que você precisa ser tratado e curado. Entende uma coisa, meu irmão? O Evangelho ele não é um mar de flores. O Evangelho ele tem muitas perseguições. E a gente acha que só é bem-sucedido e está vivendo algo bom, né? E vai perseverar quando tudo vai bem, quando a gente não é confrontado, quando o Evangelho não nos confronta a uma mudança. Mas se o Evangelho que você ouve não te confronta a ter uma mudança, lamento te informar, mas não vem da parte de Deus esse Evangelho. Porque nós somos pecadores. Nós somos uma raça onde, se Jesus sair um pouquinho para orar mais longe, a gente vai dormir igual os discípulos. E hoje eu passei muito isso na pele. Como eu estava cansado, eu estava lá tentando ministrar. E não tinha ninguém em casa, ficou um silencinho. Rapaz, eu comecei a ler a Bíblia. Eu digo, agora eu entendo o que esses discípulos estavam passando. Porque o olho não queria ficar aberto, eu já estava igual o Tom, do Tom e Jerry, botando um palitinho assim para segurar. Digo, gente, que doideira isso. E tentava me levantar e fui e fiz café. Diz que café deixa a gente acordado, não sei quem. Comigo não funciona assim, eu tomo para dormir aquilo lá. É uma doideira, né? E estava ali lutando para não dormir igual os discípulos, Cleverson. E pensa na dificuldade. Daí peguei, chegou um rapaz lá no meio da tarde, fui lá atender ele e deu uma despertadinha. Daí eu me lembrei, tem uns ferros ainda na igreja, eu vou lá fazer mais uma forcinha que eu acho que vai despertar. E vim para cá. Daí juntei ali as coisas e pronto. Deu um despertar. Porque muitas vezes a gente fica no mesmo lugar querendo fazer as coisas diferente. E a gente fica teimando com a situação a qual está nos rodeando. E a gente não abre a mente para dizer assim, deixa eu fazer algo diferente aqui, para ver se tem resultado diferente. Então, meu irmão, nós não podemos ficar dormindo enquanto Jesus dá um pouquinho, anda um pouquinho para frente. A gente não pode ficar numa dependência somente dele, porque ele não vai usar a tua boca e a minha boca para orar. Ele tinha a boca dele para orar. E ele mostrou, através da oração do Pai Nosso, um formato de como devemos orar. De como devemos nos relacionar, né? E em tudo isso, o relacionamento maior é com Deus.
Jesus é o Filho de Deus, é o caminho que leva para o Pai. O papel dele ele fez. Ele disse, ó, tá aqui o modelo. Eu sou o modelo. Sigam-me, façam o que eu fiz. Mas o relacionamento de vocês é com o Pai. Agora vocês têm autoridade e liberdade para chegar com ousadia perante ao Pai. O problema é que muitas vezes a gente está empolgado e bem, e tu vai, está em oração, e sobe monte, desce monte, e o fogo desce, e está vivendo em oração coisas boas. Daqui a pouco começa a fechar o cerco. Daqui a pouco começa a chegar os traidores à tua volta. Assim como chegou na sequência do texto. Alguém que ia trair Jesus, que andava com ele. E essa pessoa começou a cercar, né? Judas ali, vamos citar já o nome do vivente. Veio para trair. E a gente vê pessoas que andam à nossa volta e estão conosco no dia a dia e começam a andar perto para começar a nos trair. E a gente já começa a parar de orar. E a gente já não persevera naquele fogo que tinha em oração. E a gente já não consegue se manter nesse lugar. Sabe? Esse texto é muito impressionante, porque Jesus ele tinha os discípulos, 12. Ali no texto, ele só tinha 11 com ele. E 3 era muito achegado com ele. Isso mostra que muitas vezes a gente tem alguns amigos, né? E alguns amigos, eles vão conosco na caminhada. Mas só que dos 11, ficou já 8 para trás, no pé do morro ali, enquanto 3 foi mais pertinho dele. Daí ele disse lá, ó, vocês 3 aqui se mantenham em oração, fiquem vigiantes, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente acha que, nesse texto aqui, né, o legal é que a gente acha que, quando a gente peca, a gente diz, mas é porque a carne é fraca, né? Sabe de uma coisa, meu irmão? A carne, ela não é fraca. A carne, quando é para lutar contra o pecado, ela é fraca. Mas agora, quando é para ela lutar e se submeter ao Espírito, ela é muito forte. Porque quando a gente entra nesse lugar de submissão ao Espírito, que está pronto, ela começa a gritar, não quero. Para que ir de novo? Para que eu vou lá? Por que de novo eu tenho que me sacrificar? Por quê? Por quê? Por quê? Então a carne ela não é fraca. Só que a gente fica achando desculpa para os nossos pecados e diz, não, a carne é fraca mesmo. Não, eu caí em tentação. Mas para não cair em tentação, Jesus teve que estar se mantendo em oração. E quando ele chegava lá que via que os melhores amigos dele estavam dormindo e não estavam orando, ele voltava para trás, ia lá e orava mais intensamente ainda, para não ser tentado pela mesma tentação que ele estava sofrendo. E o impressionante é que Pedro, ali no texto, que era muito achegado de Jesus, um pouco antes do texto, ele vai dizer, Jesus, mesmo que eu morra, eu não vou te negar, eu vou morrer contigo. Sabe? Jesus ali já estava alertando para ele, dizendo, fique vigilante, orai, para que você não seja tentado. E quando chegaram os caras lá, ele que caminhava com Jesus, pegou a espada e a orelha de um soldado, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E Jesus pegou e botou, não é assim, guarda a tua espada. Nós não viemos aqui para isso. E isso é impressionante porque quando a gente conhece um pouco da palavra, a gente usa a palavra para agredir a orelha das pessoas que estão à nossa volta. Principalmente nos casamentos, isso é uma maravilha. Porque a palavra diz que tu tem que ser submissa. Porque a palavra diz que tu tem que me respeitar. Porque a palavra diz que tu tem que morrer por mim. Porque a palavra diz, só o que te beneficia. É isso? Tu só vai usar a espada, que é a palavra de Deus, pelo teu benefício? Não, meu irmão, não, minha irmã.
Jesus não deixou esse modelo aqui. Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro. E já na sequência, você já ouviu várias vezes falar que tu me negarás antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E ele nega Jesus, porque ao invés de ele estar se mantendo perseverante em oração, ele estava dormindo. E a pergunta que eu me fiz para mim mesmo, se Jesus voltasse agora, será que eu estou dormindo? Ou eu estou me mantendo perseverante em oração? E essa pergunta eu queria deixar para você refletir. Na sua própria vida também, assim como eu refleti na minha. Porque muitas vezes a gente está caminhando com Jesus, está andando, está ouvindo. Mas só que às vezes a gente fica dormindo. Fica dormindo dentro da igreja. E a gente está cansado de ver igrejas com muitas pessoas dormindo dentro da igreja. Por isso que a sociedade não muda, meu irmão. Por isso que as ideologias estão mais fortes do que o evangelho. Porque pessoas estão dormindo, não estão querendo ir para o confronto. E não usar a espada de forma errada, onde agride os ouvidos. Não, não é sobre isso. É um evangelho de morte, de entrega, a qual Jesus nos deixou como modelo. Ele estava ali suando porque ele ia morrer, cara. Estava ali suando frio, suando sangue. E para pensar, você certamente já passou por alguma angústia. Quem é mãe mesmo, misericórdia. E tem criança pequena, daí quando começa a entrar na adolescência, acha que acabou, aí as angústias aumentam. Até que não chega em casa, a angústia não termina. E muitas vezes, isso, a gente acha que, nossa, é o auge da angústia. Mas agora tu consegue imaginar uma angústia de suar sangue, de dizer assim, eu vou morrer daqui a pouco. E muita gente mesmo assim não vai acreditar em mim. Eu vou me separar do Pai com essa morte. Eu estou assumindo o pecado da humanidade. Eles vão me rejeitar, vão me cuspir. Aqueles a qual eu fiz milagre até ontem vão estar lá dizendo: mata, mata, mata. Liberta Barrabás. Mata Jesus. Talvez era toda essa reflexão que estava passando na mente dele nesse tempo. E é desafiador a gente viver com uma angústia dessa. Daí dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim. E não é errado ter os pensamentos de desistência, porque até Jesus teve. Não é errado. O problema é que quando a gente não está perseverante em oração, em vida com intimidade com Deus, a gente vai desistir de tudo. E a gente não vai vencer em nada. Muitas vezes a vitória já está à tua porta. Só que tu está no processo bom. Quando chegou na hora de dizer assim, vou levantar o troféu, tu desiste. Meu irmão, minha irmã, essa noite eu gostaria de te encorajar a não desistir mais do que Deus tem te falado. Não desista mais de congregar numa congregação onde você é confrontado. Você é resposta para aquele lugar. Você é resposta. Você não é alguém que está só de passeio ali. Porque a palavra diz que nós somos um corpo e que cada um tem uma função no corpo. E quando um para de fazer a função dele, o corpo já começa a se sentir debilitado. E muitas vezes é por isso que tem os confrontos. Até no nosso corpo, quando um órgão está meio que sofrendo, já começa a ter os confrontos ali da imunidade para poder recuperar aquele órgão. E muitas vezes nesse conflito, nesse confronto, já parece que piorar a saúde. Mas não, é para o bem, é para restabelecimento, é para um crescimento. Eu não sei por que você talvez parou.
o que Deus pediu para te fazer? Eu não sei. Mas não pare, meu irmão. Seja perseverante em vida com Deus. Seja perseverante em intimidade, em relacionamento com Ele. Nós não podemos mais ser meninos levados para lá e para cá, pelas doutrinas, pelos sentimentos, pelas emoções. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles têm que estar sujeitos àquilo a qual Cristo pediu para que a gente fizesse. Assim, nesse texto fica claro. Jesus estava ali com as emoções dele dizendo, não quero morrer. Eu não quero passar por isso. Eu não quero. Mas mesmo assim, através do relacionamento que ele tinha com Deus, ele conseguiu entender que a obediência é o melhor caminho. Que o fim não era nele. Que a partir dele era o início de algo. Jesus foi o início da nossa liberdade. Da nossa reconciliação com o Pai. A cruz, ela não foi o final da história. Ela só foi o início, para que nós pudéssemos ter um acesso, para chegar na presença do Pai com ousadia, com intrepidez, sabe? E muitas vezes a gente acha que é o final, as dores a qual a gente sofre hoje é o final da nossa vida. Meu irmão, não é o final. Alguém vai usufruir da dor a qual você está passando hoje. A sua dor hoje vai ser o remédio para alguém amanhã. Para os seus filhos, o que você está desbravando hoje, aceitando viver em Cristo hoje, no Evangelho, para eles vai ser um caminho mais limpo, mais aberto. Você está morrendo para você mesmo, para que Cristo seja glorificado na sua vida. E a sua morte carnal, ela glorifica a Deus. Eu gostaria de chamar um louvor aqui. Já estão me olhando? Estão dizendo, liberta minhas ovelhas, faraó. Brincadeira. Mas, meu irmão, a palavra dessa noite é algo para a gente remoer mesmo. E buscar entender que pessoas podem caminhar contigo, mas tem coisas que é só você e Deus. Tem líder que pode te levar para um lugar assim como Jesus levou Pedro, João e Tiago. Ele levou, ele moldou, ele mostrou a forma a qual se deve orar e se manter em oração. Mas o impressionante é que até mesmo Jesus, ele queria ter alguém junto com ele em oração. Ele queria ter alguém ali fervoroso com ele para diminuir aquela angústia, aquela dor. Mas tem angústia e dor que você vence sozinho no Senhor. Você foi capacitado para vencer as dores a qual você enfrenta hoje. Você não pode ficar refém dessas angústias. Elas não são para a tua morte espiritual, meu irmão. Elas são para o aperfeiçoamento do teu espírito e para a tua morte carnal. Então o louvor vai ministrar e você comece a orar, colocando para fora todas as suas angústias. Assim como Jesus fez ali dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim, Senhor, esse cálice da morte, Senhor. Jesus, o cálice dele era o cálice da morte. Eu não sei qual o cálice que você está tentando vencer. Mas você sabe, meu irmão, qual a angústia que você tem dentro de você, a qual não consegue vencer. Mas saiba de uma coisa, em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Jesus ali, ele estava passando um processo que era ele com Deus, e era ele passando uma dor a qual o ser humano ia passar.
E o ser humano não ia conseguir vencer assim como Jesus venceu a morte. Nós não tínhamos esse poder e essa capacidade, porque a lei, ela sempre veio para evidenciar o nosso pecado e para apontar o pecado. A lei, ela não veio para condenar, mas só veio para dizer que a gente não conseguia, porque os nossos ouvidos, eles não conseguem conviver com o não. Muitas vezes você nem sabe que é errado, mas quando diz não pode, aquilo te causa um desejo em fazer aquilo, só porque não pode, só porque não, a palavra não está na frente. Mas eu te digo, meu irmão, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E você pode vencer essa agonia, essa angústia, a qual tem te perturbado, a qual tem te cercado. E muitas vezes você tem achado que não tem saída, não tem escolha, não tem... Acabou. Não acabou, meu irmão, minha irmã. É só um tempo a qual agora você vai ter mais intimidade com o Senhor. Porque até então, você procurava em algumas coisas, em alguns lugares, sanar essa dificuldade, essa angústia. Deus não estava sendo o primeiro lugar onde você estava buscando sanar essa angústia. E por isso que muitas vezes a gente diz, agora só me resta orar, só me resta buscar o Senhor. A qual deveria ser o primeiro a gente procurar. Jesus só conseguiu vencer a morte porque ele estava se mantendo em relacionamento com Deus. Aquela angústia, a qual ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, que ele suava gotas de sangue, ele venceu, porque ele sabia que o Pai não abandonaria ele, e ele estava no Pai. E depois a gente vai vendo na sequência do texto, e o texto diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele foi enfrentar a morte, mudo, sem tentar se defender, sem tentar escapar. Ele não tentou mais justificar algo, dizendo, Senhor, passa de mim de novo isso daqui. Ele entendeu. Ele entendeu e ele só foi. Porque para muito ser beneficiado, alguém tem que morrer. Para uma família ser restaurada, alguém tem que matar o orgulho e o ego. Para os filhos ser libertos de drogas, alguém tem que voltar para trás e dizer assim, deixa eu matar esse serviço a qual eu ganhava bem, isso daqui que me roubava do meu filho, para poder resgatar uma vida, para poder resgatar uma nação. Porque atrás de cada ser humano tem uma nação, meu irmão. Não sei se você consegue compreender isso. Atrás da sua descendência tem uma nação. E você precisa matar algumas coisas na sua vida para que essa nação consiga usufruir de algo melhor, de uma liberdade, de um novo e vivo caminho, de um evangelho limpo, de um evangelho que não tem fermentação. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz
faz dizer, Moisés, suba. Coloque de pé, meu irmão. Lugar. Fique de pé, fique de pé. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, e o medo quer me... Então me tira, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e a terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o chuva descer, Yeshua descer, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer
o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, temer porque se eu estou. Não desista mais nos processos difíceis da sua vida. Não desiste, meu irmão, da sua vida. Ela é preciosa demais. Alguém pagou um alto preço pela sua vida. Não desista da sua vida. Ela tem muito valor no reino dos céus. Se o inimigo tem tentado te paralisar, é porque você tem um potencial grande para saquear o inferno. Então não dê mais ouvido ao inimigo. Não dê mais ouvido a essa voz que tenta tirar da tua vida. Você foi gerado de propósito, com um propósito, para alcançar um objetivo. Então não dê mais lugar ao inimigo na sua vida. Seja perseverante em oração, em intimidade com o Pai. Se mantenha neste lugar com perseverança. As tempestades até vão vir, porque está escrito que o dia ruim ia vir. Mas você estando em Cristo Jesus, você vai conseguir administrar o dia ruim e transformar dele um dia bom, um dia aceitável do Senhor. Se mantenha em Cristo. Vamos nos estimular em Cristo Jesus, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo e entender que a nossa vida não nos pertence mais, que ela pertence agora a um Pai Celestial. A nossa vida não é mais nossa, meu irmão. Você entregou a sua vida para Cristo Jesus. Você não tem mais poder sobre a tua vida. Então deixa a tua carne morrer mesmo. Deixa as tuas vontades morrer mesmo. Deixa morrer mesmo. É doloroso, mas é porque Cristo está te aperfeiçoando para algo exclusivamente teu, meu irmão. Algo exclusivamente que Ele vai entregar nas tuas mãos e só tu pode fazer. Não é o pastor, não é a pastora, não é um presbítero, não é ninguém. Deus está te curando para te entregar algo a qual você vai alcançar pessoas. Não tenha mais pressa. Não tenha mais pressa. Porque quando a gente tem pressa, as coisas demoram e a gente dorme. E a gente deixa de usufruir da presença por estar dormindo. Não tenha mais pressa contigo mesmo, meu irmão. Entregue os teus caminhos para o Senhor, e Ele vai endireitar os teus caminhos. É Ele quem vai fazer as coisas na tua vida. Não seja mais ansioso. A ansiedade tira a perseverança. Não seja mais ansioso. Seja uma pessoa perseverante em buscar o Senhor, em meditar na palavra dEle de dia e de noite, e o mais Ele fará. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ser perseverante até a morte de cruz, ó Pai, nos dando hoje, Pai, um livre acesso ao Pai, um livre acesso, nos fazendo perdoados, remidos, nos fazendo justos através da tua obra redentora, Senhor. Nós te agradecemos pela tua perseverança,
em seguir à risca tudo aquilo a qual o Pai pediu para você fazer, em morrer em nosso favor, em vencer a morte espiritual, a qual nós tínhamos a condenação eterna. Agora tu nos deu um novo acesso e tu nos deste a vida eterna. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque nós não fomos feitos por engano, Senhor. Nós fomos feitos com um propósito, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor tire, Pai, toda a agonia do coração dos meus irmãos, ó Deus. Todo medo, ó Pai. Todo sentimento de desistência caia por terra em nome de Jesus. Meu irmão, se há um sentimento de desistência naquilo que você está fazendo, é porque tem muito valor no reino. Tem muito valor nas regiões celestiais. E tudo aquilo que tem valor para Deus também tem valor para o diabo. E ele vai tentar te paralisar. Então não pare, não pare. Não pare de fazer aquilo a qual o Senhor te chamou para fazer. Não pare com a sua vida. Não pare. Pare com os seus pecados. Pare com o seu egoísmo. Pare com as coisas a qual não provém do Senhor. Mas tudo aquilo que provém dele, não pare. Você vai ser perseguido, mas você não está sozinho. O Deus de Israel, o guarda, o Senhor das batalhas está te guardando, está te protegendo. Nenhum mal te sucederá. Você é filho. E filho tem o poder de pisar em serpentes e escorpiões, meu irmão. Que nenhum mal fará. Então não deixe mais que a tua mente tenta dominar e ditar a tua vida. Não deixe mais que o inimigo sussurre no teu ouvido. Não dê lugar a ele. Busque conhecer mais do Senhor. A palavra diz que quanto mais a gente o conhece, mais limpo nós seremos. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, Pai, por esse tempo que se chama agora. Eu creio, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela não volta vazia. E eu sei que o Senhor está guardando os corações aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor está mudando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar contigo mesmo, Senhor. Eu sei, Pai, que nessa noite o Senhor está resgatando os teus filhos, ó Pai, para uma intimidade contigo, uma intimidade sadia, aonde eles não se preocuparão com as coisas que estão por perto, mas sim eles se preocuparão em estar no centro da tua vontade, Pai. Guarda o nosso coração neste lugar, Senhor, que nós não venhamos nos desviar, Pai, mas que nós venhamos nos manter perseverantes na nossa família, na nossa casa, Pai, em tudo aquilo a qual o Senhor já nos confiou. Em nome de Jesus eu oro. Amém.